Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todo mundo em casa, bem. Lembram que a Progi contou para vocês a história do Domingo de Ramos, quando Jesus ele entrou na cidade de Jerusalém e que as pessoas levaram ramos para Jesus e gritavam Hosana, Hosana nas alturas? Pois é, eu fiquei de contar outra história que é a continuidade da história de Jesus, que é o motivo, é a verdadeira história da Páscoa. Por que a gente comemora a Páscoa e o significado da Páscoa. Então, eu vou contar para vocês aqui dessa Bíblia, da mesma Bíblia que eu contei daquela vez, que é a Bíblia Ilustrada. Dá para ver? Então tá. Então Jesus, depois que ele foi para a cidade de Jerusalém com seus discípulos, eles se reuniram para comer juntos, jantar juntos, cear, né? A janta da Páscoa, comemorar a Páscoa. Jesus então compartilhou com eles o pão e o vinho. Ele sabia que estava chegando a hora dele deixar esse mundo e voltar para Deus. Dessa forma, ordenou que os discípulos se lembrassem dele após a sua partida. Mais tarde, naquela mesma noite, soldados encontraram Jesus e o prenderam. Levaram Jesus preso, imagina. Jesus foi preso. E eles bateram em Jesus, eles maltrataram Jesus. E levaram Jesus até o governador romano de Pilatos, que interrogou Jesus com base em acusações falsas, porque eles não estavam gostando do que Jesus estava fazendo, né? Jesus estava pregando, falando o evangelho, curando pessoas e eles não estavam gostando. Então, eles crucificaram Jesus. Colocaram Jesus em uma cruz. Então, os soldados levaram Jesus até esse lugar chamado Gólgota, que nome estranho, né? Gólgota. Eles pregaram Jesus nessa cruz e Jesus, ele orou, ele fechou os olhos, né? Fechou os olhos e orou ao Senhor. E ele disse: Pai, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. E uma grande escuridão, tudo ficou escuro, muito escuro. E Jesus gritou: Pai, eu lhe entrego a minha vida, tudo está completado. Então, Jesus morreu. Ele tinha terminado o seu trabalho aqui na terra, a sua missão, que era falar do amor de Deus para nós, né, para todos nós. Então, Jesus salvou o mundo inteiro. Só que essa história, ela não é uma história triste. Sabe por quê? Porque Jesus, ao terceiro dia, o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Jesus ressuscitou, Jesus reviveu, ele viveu de novo. Vamos ver o que aconteceu? No terceiro dia, após a morte de Jesus, bem cedo de manhã, uma mulher chamada Maria Madalena e outra chamada Maria foram até o sepulcro, a caverna, porque naquela época eles colocavam as pessoas que morriam dentro de cavernas, o túmulo deles eram cavernas, o sepulcro que a gente fala. Então, o corpo de Jesus tinha sido sepultado nessa caverna. Quando chegaram perto do túmulo, viram que a grande pedra havia sido removida. A pedra que tapava a entrada da caverna tinha sido removida, não estava mais ali. O túmulo estava vazio, imagina. 2 anjos apareceram e disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Jesus ressuscitou, ele vive. As mulheres saíram dali e foram contar o que viram aos discípulos. Pedro se levantou e correu para o túmulo. Ele entrou na caverna e só encontrou o pano que havia sido enrolado no corpo de Jesus.
Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Quando se virou, adivinha quem estava lá, de pé, olhando para ela? Quem? Jesus, o nosso Rei e Salvador. Jesus, o nosso Príncipe da Paz. Ele estava lá, junto com a Maria, com seus discípulos. Por que você está chorando? Jesus falou para ela. Maria pensou que ele fosse o jardineiro e respondeu: se o Senhor tirou o corpo dele daqui, por favor me diga logo. Então Jesus disse: Maria. Finalmente ela percebeu que era Jesus, que ele estava vivo. Olha só, vou mostrar para vocês a imagem que está os anjos. E aqui, quando Jesus aparece lá no fundo. Para ver? Que história linda, né? Jesus ressuscitou. E o que aconteceu depois? Essa parte às vezes as pessoas não contam pra gente, né? Que Jesus, ele ficou aqui na terra alguns dias com seus discípulos. Ele apareceu para todos os seus discípulos. Eles ficaram muito felizes ao ver Jesus. E mais tarde, Jesus apareceu para mais 500 pessoas. E depois ele disse aos seus discípulos: vão por todo o mundo e façam mais discípulos. Batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a fazer tudo o que ensinei a vocês. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Então ele prometeu que vai estar com a gente, ele está conosco até hoje, até o fim dos tempos. Então chegou a hora de Jesus voltar para o céu. Ele levou os seus discípulos até um monte fora de Jerusalém e disse: é hora de eu ficar junto ao Pai. Vocês devem voltar para Jerusalém e esperar até que eu envie meu Espírito para vocês. Depois disso, vocês irão por todas as partes do mundo. Imagina, todas as partes do mundo. Deixa eu pegar aqui o globo para vocês verem. Olha aqui. Jesus falou que eles tinham que ir por todas as partes do mundo. E olha como o mundo é grande. Olha só. E assim eles fizeram, né? Eles foram, falaram de Jesus, pregaram o Evangelho e o cristianismo se espalhou por todo o mundo. Quando ainda estava falando com eles, Jesus começou a subir aos céus. E os discípulos ficaram olhando para cima enquanto Jesus subia cada vez mais. Então, uma nuvem cobriu Jesus. E eles não puderam mais ver Jesus, mas a gente pode sentir Jesus, né? Porque ele deixou o Espírito Santo de Deus com a gente. É o Espírito dele vivendo em nós e conosco sempre. E de repente, 2 homens vestidos com roupas brancas brilhantes chegaram perto deles e disseram, e perguntaram, né? Eram anjos: por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus foi para o céu, mas um dia ele voltará para a terra, do mesmo modo que vocês viram ele subir. E os discípulos se ajoelharam e adoraram a Jesus, engrandeceram o nome do Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Depois voltaram para Jerusalém com o coração cheio de alegria. Então aqui, os anjos. E aqui os discípulos, né? Se ajoelhando. E essa é a verdadeira história da Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. E Jesus, ó, ele está
cuidando do nosso planeta, né? Ele está olhando